Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa análise do projeto ENAC Turbo. A gente parte hoje do caderno de estudos número 7, que foi elaborado pelo professor Dr. Marceno Lessa, o grande idealizador e mentor do projeto. E o tema é simplesmente fundamental: os princípios da administração pública aplicados na prática, no dia a dia da atividade notarial e de registro. Então se preparem porque a gente vai destrinchar tudo o que é preciso saber para gabaritar esse assunto. A gente sabe que entender como esses princípios da administração pública regem os cartórios é a chave para resolver um monte de questões. Por isso, olha só como a gente organizou nosso papo. Primeiro, vamos definir essa figura tão especial que é o delegatário. Depois, vamos mergulhar nos 5 pilares do famoso LIMP. Aí vem um ponto que as bancas simplesmente adoram: as diferenças gritantes entre titulares e interinos. Na sequência, vamos analisar as decisões mais quentes do STF sobre o assunto e, para fechar com chave de ouro, aquela síntese final, direto ao ponto, para levar para a prova. Vamos nessa? Muito bem, vamos ao nosso primeiro ponto. Antes de sair falando de princípio, regra, exceção, a gente precisa ter uma base muito sólida. E a base de tudo é compreender exatamente o que são, quem são os notários e registradores dentro do nosso ordenamento jurídico. Parece uma coisa básica, né? Mas é justamente aqui que nascem muitas das pegadinhas de prova. E aqui está o coração de tudo, direto da fonte, lá no artigo 236 da nossa Constituição. O serviço é público, sem discussão, mas a execução desse serviço é feita em caráter privado por meio de uma delegação do poder público. É essa natureza híbrida, sabe, meio pública, meio privada, que, como o professor Lessa sempre frisa, cria a maior parte das dúvidas e é um prato cheio para as bancas de concurso. E essa natureza híbrida leva, inevitavelmente, à pergunta de R$1 milhão, aquela que despenca em prova. Tá bom, então eles são servidores públicos no sentido estrito da palavra, com todos aqueles direitos e deveres da categoria? A resposta, e isso precisa ficar muito claro, é um sonoro não. Tanto a doutrina quanto o próprio Supremo Tribunal Federal, lá na ADI 2602, classificam eles numa categoria à parte. São particulares em colaboração com o Estado. E essa distinção, que pode parecer só um detalhe teórico, tem consequências práticas gigantescas, como a gente vai começar a ver agora. Beleza, se eles não são servidores públicos comuns, mas ao mesmo tempo prestam um serviço que é público, a quais regras eles se submetem? É aí que a gente chega nos 5 pilares de toda a administração pública, o famoso mnemônico LIMP, que está lá no artigo 37 da Constituição. Absolutamente toda a atividade notarial e de registro precisa seguir à risca esses princípios. E o legal aqui é ver como esses conceitos, que às vezes parecem tão abstratos, se materializam no dia a dia. A legalidade, por exemplo, aparece na qualificação registral, quando se recusa um título que não está conforme a lei. A impessoalidade está lá no atendimento por ordem de chegada. A moralidade na fiscalização dos tributos. A publicidade na emissão de certidões para qualquer um e a eficiência, claro, no uso da tecnologia para agilizar tudo. É a teoria virando prática na porta do cartório. Agora, atenção máxima. Chegamos num ponto que é um verdadeiro divisor de águas nos concursos. Entender a diferença profunda, abissal, no regime jurídico de um delegatário titular, aquele que estudou, batalhou e passou no concurso, para um interino que foi simplesmente designado, isso, pessoal, é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. As regras do jogo mudam da água para o vinho. E aqui o contraste fica gritante, né? O titular concursado ele opera com autonomia de gestão privada. Ele contrata seus funcionários pela CLT, ele recebe os emolumentos líquidos sem se preocupar com o teto remuneratório. Já o interino, a história é outra. Ele é, na prática, um gestor temporário do Estado. Por isso, ele está sujeito às regras de direito público estrito. O salário dele tem teto, sim, e ele não pode sair nomeando parentes, por causa da vedação ao nepotismo. Certo, a gente já viu a natureza jurídica, os princípios básicos e a diferença crucial entre titular e interino. Agora vamos subir mais um degrau, vamos para o topo da pirâmide, o que o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, tem decidido sobre sistemas. É para prestar muita atenção, porque essas decisões do STF são basicamente questões de prova prontas. Vamos começar com a polêmica do teto salarial. Aplica ou não aplica? A resposta, como quase tudo no direito, é depende. Depende inteiramente de quem a gente está falando. E essa aqui é a regra de ouro, é para anotar e nunca mais esquecer. O STF, no tema 779, pacificou a questão. Para o titular concursado, que, lembre-se, atua em regime privado, não se aplica o teto, ponto final.
Agora, para o interino, que é um agente do Estado ali temporariamente, o teto se aplica com todo o rigor. O que passar do limite tem que ser recolhido para os cofres públicos. E o nepotismo, hein? O delegatário pode contratar a esposa, o filho, o primo. De novo, a resposta tem as suas nuances e depende de quem está no comando da serventia. O Supremo traçou uma linha bem clara no chão. Para o interino, que está ali exercendo uma função pública de forma precária, qualquer contratação é um ato público. Portanto, a súmula vinculante 13, que proíbe o nepotismo, se aplica totalmente. Já para o titular concursado, a lógica é outra. O STF entende que, ao contratar seus funcionários via CLT, ele está exercendo um ato de gestão privada, e, nesse caso, a súmula não se aplica. E para a gente fechar essa parte de jurisprudência, uma questão que tira o sono de muita gente. Se acontece um erro no cartório, um ato que causa um prejuízo financeiro para alguém, de quem é a responsabilidade? Quem é que, no final das contas, paga essa conta? Olha só, de acordo com o tema 777 do STF, a regra é muito clara. Quem responde primeiro é o Estado e essa responsabilidade é objetivo. O que isso quer dizer? Que a pessoa prejudicada vai processar o Estado e, para receber a indenização, não precisa provar a culpa do cartório. O Estado paga. Só depois, num segundo momento, é que o Estado pode entrar com uma ação de regresso contra o delegatário, mas aí sim vai ter que provar que ele agiu com dolo ou com culpa. Ufa, foi bastante informação importante, né? Então, agora é a hora daquela síntese final, aquele resumo rápido para a gente organizar as ideias e deixar tudo afiado na ponta da língua para o dia da prova. Foco total aqui, pessoal. Então vamos lá, os pontos para memorizar. Primeiro, qual a natureza jurídica? Serviço público com gestão privada. Segundo, e o teto salarial? Não para o titular, sim para o interino. Terceiro, nepotismo? De novo, não para o titular na hora de contratar, sim para o interino. Quarto, responsabilidade civil? O Estado responde de forma objetiva. E quinto, um ponto extra que sempre cai. Eles respondem por improbidade administrativa? Sim, respondem. Dominar essas 5 distinções é o caminho mais curto para acertar as questões sobre esse tema. E para a gente fechar, fica essa reflexão final do professor Lessa, que encapsula perfeitamente a enorme responsabilidade que vem junto com o poder delegado pelo Estado. É preciso ter esse espírito de poder e equilíbrio para governar a futura serventia com sabedoria, lembrando sempre a quem se serve. Esta análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube avisa assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!